Voltamos para o terceiro bloco do programa Polêmica e o quadro, nesse momento, fica à disposição do jornalista Silênio Tavares. Você lançou uma pré-candidatura ao Legislativo Municipal e, diante desse quadro que a gente tem visto aí, o Campos está, neste momento, com uma redução drástica dos royalties do petróleo e, durante algum tempo, a cidade dependeu muito desses recursos. Eu queria saber, você, no Legislativo, qual a sua pretensão, caso eventualmente venha se eleger, como fazer para que o município incentive outras fontes de renda que não sejam dependência só do petróleo. Silênio, a primeira coisa que a gente tem que colocar para quem está nos assistindo é que Campos nunca foi uma cidade rica. O grande problema é que criaram um slogan em cima dos royalties. Se você tirar os royalties de Campos, a nossa renda per capita ela é preocupante. E outro detalhe também, que também não é verdade, é dizer que a crise dos royalties ocorreu porque o barril do petróleo não está mais na faixa de $100. Se você observar dos últimos 15 anos, ele só esteve acima de $100 3 ou 4 vezes no máximo. Então a gente sempre trabalhou na faixa de 50, 55. Então o que houve realmente em várias gestões é a despreocupação com nossa renda fixa, com IPTU, com ISS, com incentivo à iniciativa privada. Hoje em Campos, por exemplo, praticamente 80% das empresas que prestam serviço para Campos são de fora, não são daqui. Basta ler o Diário Oficial. A empresa, por exemplo, do Cheque Cidadão é uma Trivale de Belo Horizonte. Recentemente, a chefe nosso do Executivo, a empresa que venceu a licitação para trazer frangos para Campos, Marataízes. E por aí a gente ficaria aqui o tempo inteiro falando só disso. Outra questão que atrapalha também é a máquina administrativa ainda muito inchada. Se você observar de 1.600 a 1.700 cargos de confiança com valores ainda altos, isso faz com que essas pessoas não tenham interesse em trabalhar na iniciativa privada. Então há uma série de questões que podem ser analisadas para que Campos possa, aos poucos, respirar sem os royalties. Os royalties a vida inteira serviram como um plágio, vamos dizer assim, para mostrar uma Campos que nunca existiu. Então, de repente, como você nunca reconheceu com quem você convive, quando veio a decepção, ela veio grande. A gente tem que usar aquela regra do urso, né? Quando está na primavera, ele pega todo o alimento que ele pode, ele enche o seu lar, porque ele sabe que no inverno ele não pode sair. Os gestores de Campos não fizeram isso. Apertar, e hoje nós vivemos uma crise e totalmente dependente dos royalties. E lembrando que nós temos uma liminar com relação a essa redistribuição que ainda não foi analisada pelo Supremo e está nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Ok, Cláudio. Uma área muito emblemática aqui no município, principalmente nos últimos anos, tem sido a área de saúde. Campos beira a 500 mil habitantes, segundo dados do BGE, o levantamento, e é uma área muito sensível e é o que aponta, a população mais sofre. Como você, legislador, poderá contribuir, no caso, novamente, de ser eleito, no sentido de apresentar leis ou propostas que possam auxiliar o Poder Executivo nessa empreitada e tentar recuperar um pouco da situação a que está relegada hoje a quem precisa, por exemplo, do atendimento do Sistema Único de Saúde. Tem 3 coisas aí, eu acho que mais ou menos importantes que a gente tem que colocar. Primeiro, que os hospitais públicos de Campos, há uma divulgação do governo que um dos grandes problemas é receber pacientes de outros municípios. Isso acontece? Acontece, é verdade. Mas às vezes o chefe do executivo esquece de dizer que há verba federal recebida por esses hospitais para atender essas pessoas de fora. Se essa verba é a contento ou não, isso é uma outra história. Agora, omitir isso da população é um grande erro. Segundo, a gente está gravando hoje há bem pouco tempo, de 14 de abril mais ou menos, até o meado de maio. Em 52 dias, 92 pessoas morreram dentro da HGG. Nós não somos médicos para analisar o motivo das mortes, mas só o fato em si já havia necessidade de uma intervenção, de uma observação mais séria. Eu acho que as leis precisam ser feitas, e por que eu não toquei na lei ainda? Muita gente pode falar assim, mas os candidatos que ganham a eleição para vereador e são de oposição, não adianta fazer projeto, porque os projetos não vão ser aprovados. Aí que vem a questão, nós temos direito de petição, que não precisamos do prefeito.
nós podemos arguir os órgãos públicos, nós temos a lei de acesso à informação. Então, há uma série de mecanismos que pode fazer com que esses prefeitos sejam forçados a sentar com os vereadores, aí com todos, para criar, sim, leis que possam melhorar esse atendimento. Agora, ano passado foram 140 milhões só de SUS. Tem as verbas que são repassadas pelo governo do estado. Eu acho que a primeira coisa, Silene, antes de fazer uma lei, exatamente, nós precisamos fazer uma perícia dentro dos órgãos da administração pública. Onde o dinheiro está sendo direcionado? O que foi comprado por isso? Hoje no HGG falta tudo, falta maca, falta gorro, falta luva, falta seringa. Se tem tanto dinheiro assim, nós precisamos saber para onde está sendo direcionado. Então eu acho que uma relação executiva, já que ele é para fiscalizar, vamos cobrar do governo municipal, seja ele qual governo for, a apresentação das contas. Apresentamos as contas, identificamos os gargalos, vamos tentar fechá-los, ou com procedimentos administrativos, ou também com leis específicas. Geralmente, em períodos eleitorais, a campanha para o legislativo é muito atípica, né? As pessoas não entendem, às vezes, que o legislador ele tem que legislar e não tem que apresentar resultados práticos que cabem ao executivo. Muita gente, às vezes, troca voto por tijolo, por recurso, ou seja, por benefícios próprios. Como é que você pretende fazer uma campanha que possa conscientizar o eleitor de que qual a sua proposta, o que faz diferente do que está aí? Olha, a primeira coisa que, caso meu nome seja homologado e eu venha a ser candidato a vereador, a primeira coisa é a informação. Isso a gente já tem levado. Eu estou levando o que eu tenho na sala de aula, eu sou professor universitário já há bastante tempo, e eu tenho ido às residências para informar. Informar como? Vou te dar um exemplo básico. Eu fui a uma residência em Goitacazes, e era um grupo de 8 ou 9 pessoas, eu não me lembro, e eu discutindo sobre a questão do IDEB, dizendo que a indústria de educação do município está muito ruim e tal, e a moça se levantou, até um pouco áspera assim, falou: o que você está falando é um absurdo. Eu pensei no primeiro momento que ela estava achando que eu estava mentindo. Não, ela chegou e falou assim: porque o meu maior sonho é que meu filho tivesse pelo menos escola. Eu lavo carros aqui em Goitacazes e o sonho para mim é que ele não faça o que eu tenho que fazer. E você dizendo isso para mim, isso é um desestímulo para minha família. Choca, mas eu acho que o primeiro momento é informar. Agora, nós temos advogados, médicos, dentistas e pessoas do povo que se valem realmente da política para um ganho extra em ano eleitoral. O problema é que eles sempre servirão, infelizmente, de massa de manobra. O que a gente precisa hoje é informar a população que o tijolo que ele recebe hoje e alguns brindes que ele recebe em ano eleitoral são coisas tão pequenas perto do que ele pode ser enquanto cidadão, que eu acho que a gente tem chance. E outra coisa, estamos tirando muita gente dessa mesmice, desse pensamento. Eu lembro, há muito tempo atrás, o próprio PT fez uma pesquisa só onde os projetos sociais dele preenchiam. Tipo assim, pesquisa para bombar. A pesquisa foi boa, só que foi identificado ali que o cidadão já entende o que é corrupção e já entende que ele é usado em processo eleitoral. Essa pesquisa não foi divulgada. Então, mesmo nos grotões, mesmo no lugar mais pobre, as necessidades ainda existem, mas o povo já entendeu que corrupção é uma coisa errada e que eles realmente são usados em ano eleitoral. Então, a chance disso mudar é grande. Vai mudar agora? Não, mas isso é um processo árduo que tem chance de melhorias futuras. Mas o sistema eleitoral tem que mudar, a forma de trabalhar do político tem que mudar. Ele tem que, na verdade, Silene, resumindo, quem é candidato tem que correr risco de perder voto. E perder voto é não prometer o que não pode fazer. Principalmente as fraudes eleitorais que muito pré-candidato a vereador sai por aí, prometendo emprego, prometendo firma, prometendo uma série de coisas que, infelizmente, na prática, ele sabe que não é competência dele. Vereador é para criar leis e fiscalizar o executivo e ser um porta-voz da população, fazendo gabinete itinerante, visitando as localidades. Vereador, se ele fizesse realmente o que ele tem que fazer, ele já seria um grande prestador de serviço para a sociedade. Então, uma hipótese que você seja homologado e consiga se eleger e, eventualmente, possa estar num bloco de oposição em minoria. Como fazer esse tipo de fiscalização valer? Eu acho que a primeira fiscalização que tem que ser feita é estimular as comissões da Câmara, que elas são muito, na minha opinião, inoperantes. Se você entrar no site da Câmara, você vê poucas ações feitas pelas comissões. E aí, meu amigo, as comissões, sejam elas
favoráveis ou não, elas têm que gritar. Comissão é a porta de entrada do povo. Tem que vir. E segundo, são os gabinetes itinerantes. Eu acho que se todo vereador eleito visitasse as comunidades e criasse dentro delas a estrutura de manifestação, ele traria para o centro as pessoas que estão longe. Por exemplo, você vai fazer uma campanha lá em Mata da Cruz, mais de 60 quilômetros daqui. Aí conquista o voto de uma idosa de 66 anos. Qual a chance, Silene, de ela, depois que o candidato ser eleito, ela sair lá de Mata da Cruz e lá no gabinete conseguir ser atendida? É pouca. Rara. Não vamos ser aqui hipócritas, é difícil. Então, se o gabinete vai à Mata da Cruz, ele consegue identificar em loco quais são os problemas locais. A assessoria vai, trabalha com aquilo e você começa a ir para a Câmara com mais subsídio, porque aquele teatro da Câmara hoje, que briga daqui, xinga daqui e lá atrás toma café com bolo, aquilo ali, na minha opinião, é um desrespeito com a sociedade. Então, eu acho que vale a pena ser oposição também, com O maiúsculo, né? E essa oposição trazer os problemas para dentro do plenário. O problema é que não se traz problema. Lê esse jornal, lê um site da internet, mas não conhece a fundo mesmo aquela pobreza, aquela fome, aquilo ali que vai te dar subsídio para encarar um governo de situação e mostrar, realmente o João, o Paulo, o Sérgio precisa ser ouvido mesmo sendo oposição, porque onde ele foi, a verdade é nua e crua. Você tem um problema crônico da cidade também, que cresceu muito nos últimos anos, inclusive com muitos bairros, e é o transporte público, né? Vendeu-se um projeto que acabou não sendo colocado todo em prática na sua extensão. Vivemos em momentos muito complicados, com paralisações de profissionais, enfim, o sistema não funciona, as vans cresceram, não atendem a contento, muitas clandestinas. É outro setor também complicado na funcionalidade da estrutura do município. O que você pensa sobre esse setor? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que saber é que as linhas de ônibus não são das empresas, né? As linhas de ônibus são todas elas da prefeitura. Então, é um serviço público que a prefeitura deixa de fazer e entrega a uma empresa. E isso não é feito de graça. Então, a primeira coisa que tem que ser feita pela Câmara, e aí eu volto para as comissões, é fiscalização desse serviço. Empresa A, qual é a linha dela? Está funcionando? Empresa B, qual é a linha? Está funcionando? E se isso não estiver ocorrendo, nós precisamos entrar pedindo o quê? A troca dessas empresas. Cláudio, mas isso todo mundo faz. Pois é. O problema é ter que identificar quem é o agente prejudicial que existe entre a prefeitura e a empresa. Esse é o grande problema. O maior problema hoje em Campos não é a empresa e não é a prefeitura, é quem funciona no meio delas. E se eu fosse contar aqui a história de quem funciona no meio delas, acho que o programa nem iria ao ar. Então está na hora de identificar esses nódulos. Nem sempre um serviço público de qualidade interessa. Essa é a grande realidade, né? E por isso, às vezes, a gente vê pessoas... Por exemplo, se você for a Santo Eduardo, depois de 2 horas da tarde ou 3 horas, se bobear, não tem ônibus para Campos. Se alguém passar mal, paga R$200 de uma carona. Se for aposentado, ele vem a Campos, compra um remédio, não tem dinheiro para voltar. E isso eu tenho gravado e registrado. Isso é a diferença. Você tem que ir no lugar. Nós vamos ter 600 candidatos a vereador, com certeza 400 não sabe nem onde fica a Câmara. O problema é esse. Não dá para ser candidato porque acordei e não tenho o que fazer. Você tem que se preparar, porque você colocou muito bem. São quase 500 mil de habitantes para serem geridos e fiscalizados por 25 pessoas apenas. Encerrando aqui, a educação. Temos amargado os últimos lugares no IDEB nos últimos anos, infelizmente, no universo de 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Outra proposta que você pretende apresentar? A primeira proposta é trazer, caso eu seja um vereador e caso seja eleito, hoje eu estou na qualidade de pré-candidato, dependendo da homologação do partido, eu acho que é trazer o corpo docente para uma discussão interna. Eu não sei se isso seria feito dentro de uma audiência pública, porque nós precisamos entender se os dados apresentados são verídicos em termos de investimento e por que na prática a gente não consegue sair das posições tão negativas que a gente está. Alguma coisa não funciona no meio disso. Eu desconfio que seja falta de prioridade. O que acontece em Campos é que sempre houve um projeto político estadual e nacional. E isso faz com que as demandas locais fiquem muitas jogadas ao lado. As coisas até começam, mas elas nunca terminam porque nós temos eleição de 2 em 2 anos. Então o projeto educacional para Campos nunca é uma coisa progressiva e futurista, ela é imediatista. E tudo que é feito
a toque de caixa, raramente funciona. Obrigado, hein? Obrigado a você pela oportunidade. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o quarto e último bloco do programa Polêmica.